Uma maestro é dividido em dois arquivos. Este, que contém um underline BE no nome, armazena somente as tabelas do aplicativo. Damos o nome a este arquivo de back-end. Este outro arquivo, que chamamos de front-end, contém todos os objetos restantes que compõem o aplicativo. Uma das novidades desta versão 2 do Maestro é esta lista, que irá lhe fornecer uma série de exemplos práticos no uso de filtragens. Este exemplo demonstra como imprimir somente itens selecionados da caixa de listagem. Aprenderá aqui como selecionar e limpar toda a lista. Neste outro exemplo, você aprenderá como se filtra uma caixa de listagem à medida que se digita numa caixa de texto, como imprimir a lista filtrada e como montar um botão para a remoção do filtro. Para ter acesso à estrutura do front-end, basta manter pressionada a tecla Shift ao rodar o aplicativo. Com isso, terás acesso irrestrito a todos os objetos do aplicativo. Vamos abordar um pouco sobre consulta e seleção. Irei criar uma consulta que tem como origem a tabela de pedidos TBL pedidos. Selecionarei os campos que desejo exibir na consulta. Nome do pedido, data de entrega, cidade de destino. Pronto, somente estes três. Vou querer que a consulta exiba apenas os pedidos realizados na cidade do Rio de Janeiro. Pronto, em um minutinho montei esta consulta. O mecanismo interno do Access traduz a consulta deste ambiente gráfico de montagem para uma escrita conhecida como linguagem SQL. Clique no modo de exibição e selecione modo SQL. Aqui está a consulta da forma escrita. Este é o local para você começar a treinar com a escrita de consultas. Para a consulta ficar de uma forma mais limpa e didática, eu vou tirar o nome da tabela que vem antes dos campos. Eu vou tirar também os colchetes. Rodando a consulta para ver se está tudo certinho. Ok. Observe no critério de filtragem que a string Rio de Janeiro está entre aspas e não entre apóstrofes. É que neste ambiente é permitido usar as aspas, mas nada impede de usarmos aqui os apóstrofes. Vamos rodar. Ok, funcionando. Agora imagine que você tenha se esquecido de colocar os apóstrofos. Vamos rodar. Veja o que acontece. Um erro. Isso é um erro muito comum cometido na prática e eu quero que você aprenda a evitá-lo ao máximo.
Vou trocar o critério de filtragem. Agora eu vou querer exibir todos os pedidos que tenham um número do pedido maior que 10.500. Número do pedido maior que 10.500. Lembrando que para os campos do tipo número não usamos apóstrofes. Consulta aí funcionando de 10.501 para frente. Número do pedido. Vamos colocar os apóstrofes e ver o que acontece. Um erro, claro. Atente para a mensagem de cada tipo de dados incompatíveis. Já sabe então, quando aparecer esta mensagem é porque você está comparando tipos de dados diferentes e isso não é interpretado corretamente pelo Access. Agora eu quero montar o critério de filtragem pela data de entrega. Vou retirar momentaneamente aqui o critério de filtragem para verificar as datas conhecidas. Então, quero filtrar todos que tenham a data de entrega 1º de agosto de 96. Vamos voltar com a cláusula where e montar o critério de filtragem com a data de entrega. Data de entrega igual. Lembre-se que para o Access poder interpretar corretamente o campo do tipo data, é preciso usar a cerquilha. 1/8/96. Vamos rodar a consulta. Opa, a consulta retornou vazio, mas nós sabemos que há pedidos para esta data. Você saberia me dizer o que houve de errado? Não? Nunca se esqueça que no ambiente de programação o Access lê a data no formato americano. Isso costuma derrubar meio mundo. O que o Access está lendo aqui é 8 de janeiro e não 1º de agosto. Vamos inverter as posições e ver o resultado. Agora sim, resultou no que queríamos. Agora, olhe porque isso dá um nó em muitos. Quando eu passo para o modo gráfico, a data está no nosso padrão. Então decore isso. Aqui na consulta gráfica você escreve a data no nosso formato. Dia, mês, ano. Vamos substituir as cerquilhas pelos apóstrofos e ver o que acontece. Tá aí, tipos incompatíveis. E se eu tirar os apóstrofes e deixar sem nada? Não será do tipo errado, mas acarretará em resultado errado pela falta das cerquilhas.
Vamos aprender a configurar uma combo box para a consulta em um formulário de cadastro. O objetivo será te mostrar a escrita da consulta SQL direto no código VBA e também como se aplicam os comandos de filtragem. Aqui está a combo box que iremos configurar. Vamos abrir a sua lista de propriedades. Clique na guia Dados. Observe que temos a propriedade Origem da linha. Aqui podemos indicar diretamente o nome de uma tabela ou de uma consulta gráfica, ou podemos escrever a consulta diretamente. Select ID cliente, que é o número exclusivo do cliente. Clear, underline, nome. From TBL cliente, que é o nome da tabela. Na guia formato, temos que indicar para a combo box que iremos trabalhar com duas colunas. Aqui definimos a largura das colunas. Para a primeira, que vai receber o número do cliente, vamos definir em 1 centímetro. E para a segunda coluna, que vai receber o nome do cliente, vamos definir em 2 centímetros. Vamos ao resultado. Veja a primeira coluna exibindo o número exclusivo do cliente e a segunda o nome do cliente. Quando escolhemos uma opção, aparece como resultado o número. Na prática, não queremos que este número apareça, pois ele só nos interessa para o processo de filtragem. A técnica para esconder esta coluna do número exclusivo é bem simples. Basta definir a sua largura para 0. Vamos ao resultado. Agora sim, só aparece o nome dos clientes. Agora eu quero ensinar uma técnica muito empregada, que é a de carregar os dados na combo box somente quando a combo box receber o foco. Assim, o acesso à tabela só é feito quando for realmente necessário. E isso contribui para um melhor desempenho da aplicação em ambiente de rede. Vamos então abrir o procedimento para o evento ao receber o foco da combo box. Vamos começar criando uma variável que irá armazenar a escrita da consulta SQL. Din, vou chamar a variável de str_sql e defini-la como tipo string. A variável então irá armazenar a nossa consulta. Selecione os campos ID cliente mais CLI nome da tabela cliente. Classificando os registros do campo CLI nome em ordem crescente. Pronto, está montada a escrita da consulta. Toda aquela lista de propriedades da combo box que nós acessamos pelo modo gráfico pode ser acessada aqui pelo VBA. Então vamos acessar a propriedade origem da linha para carregarmos a consulta na combo box. Então, how source, origem da linha, igual a variável str_sql que contém a nossa escrita da consulta. Pronto, vamos confirmar se a combo box está carregando a nossa consulta, montada aqui pelo VBA.
Ok. Agora vamos montar a parte do código que faz a filtragem. Ao selecionar o cliente, o evento após atualizar da Combo Box é disparado e então executará o nosso código de filtragem. Vamos montar o nosso código então no evento após atualizar da Combo Box. Vamos aplicar aqui um dos comandos mais simples para a filtragem, que é o Apply Filter da classe do CMD. Este comando possui a cláusula where, onde podemos definir o nosso critério de filtragem. Vamos usar no critério de filtragem o número exclusivo do cliente. Este número exclusivo se encontra disponível após o cliente ser selecionado na Combo Box. Este número está posicionado na primeira coluna da Combo Box, que é representada aqui pelo número 0. Coluna 0 da Combo Box, que vai me trazer o número exclusivo do cliente. Depois de filtrado, eu quero que o foco seja direcionado para o campo do nome do cliente. Clinome, então, vai receber o foco. A Combo Box já cumpriu seu papel de filtragem. Vou então limpar a Combo Box. Pronto, vamos testar. Escolhendo o cliente XPTO. Aqui está o cliente XPTO carregado. Com este botão do próprio Axis, podemos desligar e religar a filtragem atual. Vamos criar o nosso próprio botão de remoção do filtro. Vamos usar o evento ao clicar deste botão para montar o nosso código. Ao clicar. Seleciono o comando de remoção do filtro, que é este aqui. ACCMD remove filter sort. Depois da remoção do filtro, passo o foco para o Combo Box, para a Combo Box. CBO consulta, que é o nome da Combo Box, set foco. Vamos testar. Seleciono o cliente XPTO. Ok, filtrado. Agora clico no botão remover e assim removemos a filtragem. Usar o número exclusivo do cliente é uma forma eficaz de filtragem, mas nada te impede de filtrar pelo nome do cliente. Vamos então fazer a troca aqui do critério. O campo clinome. Como se trata de um campo tipo string, temos que usar os apóstrofos. Você não pode esquecer disso. O nome do cliente se encontra na segunda coluna da Combo Box, então temos que trocar para um que representa a segunda coluna. Como temos que envolver o nome com os apóstrofos, temos então que incluir o apóstrofe aqui no final para fazer o fechamento. Outra coisa, como regra, passe primeiro o critério para uma variável, que fica mais fácil de fazer a leitura e estudar o código. Criar aqui uma variável chamada filtro.
Vamos então passar o critério de filtragem para esta variável. Filtro igual ao critério. Agora eu posso colocar aqui um ponto de interrupção e ver em tempo real a montagem desse critério. É que ao realizar a filtragem, o processo irá parar no ponto de interrupção, aguardando pela nossa liberação. Com isso, temos como analisar o que está acontecendo com o código. Vamos rodar aqui a consulta. Escolher XPTO. Pronto, parou no ponto de interrupção. Todo o código antes do ponto foi processado. Podemos então analisar o que foi passado para a variável filtro. Ctrl G abre a janela imediata abaixo. Se passarmos com o mouse sobre a variável filtro, podemos ver o valor assumido. Mas o melhor para analisar é ver pela janela imediata. Use o ponto de interrogação e depois chame pela variável filtro, dê um Enter. Está aí o valor da variável, que será entregue ao comando de filtragem applyFilter. Observe os apóstrofes envolvendo o nome do cliente, que é a exigência do Axis quando se trata de uma string. F5 libera a execução do código, que está travado no ponto de interrupção. Aí está a filtragem realizada pelo campo nome do cliente. Você leu no meu artigo que os formulários, os relatórios possuem a propriedade de filtragem chamada de filter. Como alternativa, vamos pôr em prática o uso desta propriedade. Vamos desativar aqui o comando applyFilter. Olha, o uso da palavra-chave me substitui a referência forms, frm cliente. Usar então esta autorreferência me torna a escrita muito mais simples. Me, propriedade filter, basta agora indicar a variável filter que contém o critério de filtragem. Temos sempre que usar, em conjunto com o filter, a chave que liga o filtro, que é o filter on. Filter on igual a true aciona o sistema de filtragem. Vamos testar. Está aí a propriedade filter sendo aplicada. Como eu já disse, ofereço diversos exemplos de filtragem nesta versão 2 do Maestro, para você poder estudar e aplicar nos seus projetos. Vamos abrir um deles que demonstra como aplicar filtros numa caixa de listagem. Veja, sobre a caixa de listagem eu tenho dois campos. Observe que à medida que eu digito no campo que filtra a cidade, a caixa de listagem vai apresentando os dados correspondentes. Vamos abrir o código utilizado no campo que filtra a cidade. O código está no evento ao alterar.
Como eu já disse aqui, a técnica para você analisar código no VBA é fazer uso do ponto de interrupção. O ponto de interrupção permite avançar pelo código de forma gradual, nos dando a chance de analisar as informações que estão sendo processadas. Aqui está a função que carrega a consulta SQL na origem da caixa de listagem. Ao abrir o formulário, a função que carrega a consulta na caixa de listagem é acionada. Veja que o código parou no ponto de interrupção, nos permitindo fazer a análise desejada. Para dar continuidade ao processamento do código, clicamos na tecla F5. Vamos entrar com a letra R. O evento alterar do campo é acionado e, como colocamos pontos de interrupção ao longo do código, o Axis abre diretamente o VBA no primeiro ponto. Parando o mouse sobre a variável J, podemos observar que ela assumiu o valor 1. Com um pouco de análise, podemos concluir que assumiu o valor 1 porque somente a caixa de texto que filtra a cidade tem dados para ser filtrado. Vou dar o F5 para o código avançar deste ponto. Sendo j igual a 1, o case irá permitir ler apenas esta linha, que é justamente a linha que irá montar o critério de filtragem pelo campo cidade de destino. Observe aqui o uso do like e do uso dos apóstrofes. Novamente clico no F5 para o código avançar. O código cai sobre a função que carrega a caixa de listagem. Agora podemos analisar a variável filtro pela janela imediata. Observe direitinho como foi escrito o critério de filtragem que será entregue à função que carrega a lista. Vamos dar um F5 para continuarmos com o código. F5. O último ponto de interrupção que planejamos foi este. Aqui podemos analisar como está sendo montada a consulta da caixa de listagem. Na janela imediata, vamos chamar pela variável str_sql e ver a escrita da consulta como um todo. Analise a consulta com toda a calma. Observe aqui o critério de filtragem que foi passado para a consulta. Vamos dar o F5 e pronto. Vamos ao resultado. F5. A lista apresenta todas as cidades que têm R no nome. Vamos entrar agora com a letra I. F5, novamente F5 até parar em cima da função. Vamos analisar o novo valor da variável filtro. Observe que o critério de filtragem agora tem o RI. F5 para dar continuidade ao código. Vamos analisar a consulta. str_sql. Observe a consulta sendo montada com o novo critério. F5 para dar continuidade ao código. A lista agora apresenta as cidades que possuem RI no nome. Agora vamos simular algumas falhas para você pegar um pouco da manha na busca de erros. Vamos supor que você tenha se esquecido dos apóstrofes, que é uma situação muito comum de acontecer. Então aqui eu vou tirar os apóstrofos. Salvar as alterações. Vou limpar aqui primeiro. Vamos rodar. Digito a letra R.
F5 para prosseguir com o código. Agora vamos analisar a variável filtro. Aqui é que você terá então a chance de observar que está sem os apóstrofes. Analisando a consulta. str, SQL. Aqui nosso critério sem os apóstrofes. F5 para continuar. E o resultado é esse, lista vazia. Se isso acontecer, você já sabe que há algo de errado no critério de filtragem e que um dos erros pode ser pelo esquecimento dos apóstrofes no campo do tipo string. Bom, vamos consertar aqui o problema. Agora, vamos simular uma falha na escrita da consulta. O erro na concatenação, ou seja, na união das partes, é o campeão de problemas. Você tem que ter muita atenção com isso, principalmente estar atento aonde se deve deixar espaços. Por exemplo, vou retirar um espaço no final da escrita desta linha. Vamos ver o que vai acontecer. Carregando o formulário. Vamos ver a escrita da consulta pela janela imediata. Pronto. Analise a escrita com a maior calma. Observe aqui a cláusula from colada no nome do campo. O Axis não irá conseguir interpretar o que isso significa certamente. F5 para rodar o código. Como era de se esperar, a caixa de listagem retornou vazia. Vamos retornar com o espaço necessário na escrita da consulta. O espaço pode ser colocado aqui ou aqui. Vamos colocar aqui, antes do from. Vamos juntar o meu nome e sobrenome aqui como um exercício. Abre aspas, Avelino concatenado com Sampaio, ou seja, unido com Sampaio. Enter. Viu aí? Saiu junto. Faltou o famigerado espaço, que não podemos esquecer quando houver sua necessidade. Podemos acrescentá-lo depois do Avelino ou antes do Sampaio. Sucesso e até a próxima aula.